E aí, galera, eu sou a Jennifer Lacava, esse é meu canal Simplifica Histologia. Pode rodar a vinheta. Isso aí. Bom, gente, hoje eu vou estar falando sobre o tecido epitelial. Eu resolvi dividir essa aula em duas partes, tá? Então, a primeira parte, que seria a aula de hoje, eu vou falar sobre características, funções e classificação. E a segunda aula eu vou falar sobre junções celulares, polaridade funcional e morfológica da célula e também das especialidades que a superfície apical do meu tecido epitelial tem, tá? Até mesmo para deixar a aula mais objetiva, né, mais dinâmica, para poder entender, certo? Vamos lá? Bom, dando aí uma introdução na histologia, né, só para lembrar o porquê que a gente estuda histologia, gente, os nossos órgãos eles são formados por tecidos e células, tá? Que têm a sua certa especialidade, as suas certas características, que por isso dão aquela determinada função para o meu órgão, né? Então, na histologia eu vou estudar que células são essas, que tecidos são esses que faz o meu órgão ter aquela função, ter aquela certa especialidade, tá bem? Gente, existem 4 tecidos fundamentais, 4 tecidos básicos que a gente tem que conhecer muito bem, entender eles bem, para que lá na frente, quando a gente for estudar cada sistema, a histologia de cada órgão, fique mais fácil, tá? Fique mais tranquilo, tanto para visualizar, quanto para entender a histologia do órgão, tá bom? Então eu falo que esse início é muito importante, por mais que ele seja um pouquinho cansativo, é muito importante conhecer bem, praticar, certo? Existem os 4 tipos básicos que formam praticamente boa parte dos nossos órgãos, que vão ser chamados de tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido muscular e tecido nervoso, certo? Hoje, como eu disse, eu vou estar falando mais sobre o tecido epitelial. Então vamos lá com calma, que eu sei que muita gente tem muita dificuldade para entender, principalmente quando chega na parte de classificação, tá? Então eu quero falar de uma forma tranquila, para que a gente vá entendendo cada passo, porque se entende o que ele faz, se entende as funções dele, fica fácil para ir juntando, entendendo classificação, entendendo o motivo que ele está ali naquela região, naquele órgão, tá bom? Então vamos lá, e com calma. Gente, o tecido epitelial, ele pode ser chamado também de tecido de revestimento, tá? Quando eu falo a palavra revestimento, eu já lembro que vem de revestir, que vem de cobrir, que vem de proteger, que vem de formar uma barreira, tá? Então, se eu pensar na palavra revestir, eu estou cobrindo algo, né? Então, eu estou protegendo, estou formando uma barreira, tá? E isso é o que o meu tecido epitelial faz. Então, ele cobre, ele reveste, ele forma uma barreira nas superfícies externas corporais, como, por exemplo, a pele. Ele forma uma barreira nas cavidades internas corporais. Um exemplo, coração, tá? Ele também consegue todos os tubos do nosso corpo, por exemplo, tubos do sistema digestivo, como o esôfago, tubos do sistema urinário, tubos do sistema respiratório, ele também forma um revestimento, tá? E a parte das glândulas é a parte secretora do meu tecido epitelial, tá? Ele tem uma parte dele que é formado por glândulas, né, que chama tecido epitelial glandular, que eu vou falar só em uma aula sobre tecido glandular, tá? Porque ele tem bastante detalhe. Ele se divide em exócrino e endócrino, então é importante falar sobre cada um com calma. E essas glândulas, ele atua como a parte secretora, tá? Então ele vai secretar substâncias, expelir substâncias, tá bem? Além, né, dessa parte de cobrir, de revestir, ele também tem células que são especializadas na parte receptora, tá? Na parte receptora sensorial, onde forma a nossa parte sensorial do tato, do paladar, da visão, da audição, tá bem? Mais uma parte que o tecido epitelial
tem células especializadas. Bom, gente, quando eu falo de características, essas características elas são muito importantes porque define bem o meu tecido epitelial. É bem característico dele. O tecido conjuntivo vai ter as características dele, o nervoso e o muscular, e é o que vai diferindo um do outro, tá? Então é importante eu guardar bem essas características, certo? Então vamos tentar entender um pouquinho aqui com calma. Vamos começar com essa primeira aqui, ó. Única ou várias camadas, tá? O que significa isso? Isso eu tô falando de células. Ele pode ser formado por uma única camada de célula, como por várias. Então ele consegue ser um tecido grosso, tá? Então, depende da região que ele está e da proteção que ele precisa dar, ele acaba tendo mais camadas, ele acaba sendo um tecido mais grosso. Essa parte a gente vai conseguir visualizar e entender melhor quando eu entrar em classificação. Calma, fiquem tranquilos. Bom, eu pus a palavra aqui unidas, tá? Gente, aqui quando eu estou falando dele, eu estou falando de células, tá? Então, unidas. As células são muito unidas. Ele é um tecido, gente, que as células elas se aderem muito uma na outra. Eles têm uma aderência muito forte. É difícil conseguir separar, é difícil conseguir romper, tá? Eu preciso de uma lesão mecânica, né? Um ataque mecânico aí forte para romper ele, porque elas se aderem muito bem. Elas não têm espaço uma na outra. As células são ligadas, tá? São bem juntinhas. Então elas são unidas, isso é muito importante. Por isso que ele é um tecido de barreira, tá? É um tecido de proteção. Então as células elas são bem unidas uma na outra através de moléculas de adesão, tá? Gente, o que são as moléculas de adesão? Moléculas de adesão são proteínas que têm a especialidade de unir, de ligar as minhas células, tá? Essas moléculas de adesão, quando elas estão em conjunto, quando elas se unem para poder ligar as minhas células, elas formam a famosa junção celulares, né? Que a gente vai estar falando na parte 2 da aula. Essas junções celulares são essa união desse conjunto de moléculas de proteína para poder fazerem com que as células fiquem bem unidas, bem ligadas, certo? Então, não esquecer que as células do tecido epitelial são bem unidas uma na outra, elas são bem aderidas, bem grudadas uma na outra, não tem espaço, tá? Vamos para cá agora, ó. Polaridade funcional e morfológica. Quando eu falo aqui de polaridade, né, de polo, eu estou falando de lado, tá? Essa parte é um pouquinho complicada, vou entrar na aula 2 também, porém já vou deixar vocês um pouquinho familiarizados, tá? O que seria isso, gente? Tanto a parte morfológica dela, o que é a parte morfológica da minha célula? Seria a forma, a estrutura, o tamanho dela, quanto a função que ela realiza, de acordo com o lado dela, tá? Me determina uma certa especialidade que ela atua, uma certa função, tá? Então, vamos supor que no lado ela tem 3 lados. No lado apical, que seria a parte superior da minha célula, a parte que me dá para uma superfície livre, que me dá para a luz, ela tem uma certa função, uma certa especialidade, tá? Nas partes laterais da minha célula, ela tem outra. E na parte basal, né, que seria uma parte de baixo, seria o piso da minha célula, ela tem outro tipo de especialidade, tá? Então, gente, é como se aqui eu falasse que minha célula ela tem o teto, as paredes e o piso. E cada uma acaba tendo uma certa especialidade, uma certa função, tanto de acordo com o seu formato, com a sua estrutura e com o seu tamanho. Isso eu também vou entrar com mais detalhes na segunda aula, certo? Mas já dá para vocês familiarizarem que ela tem 4 lados. O apical, que é a superfície livre onde vai dar para uma luz do meu órgão. Vocês vão ver bem na lâmina. As laterais e a parte basal, que seria o piso, tá? Bom, vamos para a próxima função aqui, ó. A próxima característica. Ele é um tecido avascular. Muito importante lembrar disso, gente. Às vezes costuma cair muito em prova isso, tá? Ele é um tecido que não tem vaso sanguíneo, não tem essa parte da irrigação, tá? Quem vai começar com a irrigação é o tecido que vem depois dele, que é o conjuntivo.
Aí sim é um tecido vascular, porém o epitelial é avascular e não tem vaso. Tranquilo? Vamos para cá agora, ó. Cresce sobre um tecido conjuntivo, tá? O que significa isso? Gente, normalmente quando você conseguir visualizar o epitelial, abaixo dele você sempre vai encontrar um conjuntivo, tá? Na maioria das vezes você vai ter abaixo do tecido epitelial, na sequência, o tecido conjuntivo iniciando. Isso vai ficar mais claro ainda quando vocês entenderem sobre todos os tecidos, né? Quando aprender. Mas já lembre-se que abaixo do tecido epitelial eu encontro o tecido conjuntivo, tá? Imagina aqui uma ordem e segue essa ordem mesmo, tá? Para ser, né, bem direta. Tecido epitelial, tecido conjuntivo, tá? É assim que vai ser. Bom, tecido epitelioides. Gente, o que é isso? Eu coloquei aqui só para vocês saberem que aquela velha história que toda regra existe uma exceção, tá? Lembra que eu falei aqui que na polaridade a célula ela tem uma parte apical, que seria o teto, a parte superior da célula, e ela dá para uma superfície livre? Existe uma situação dentro do tecido epitelial que a célula ela não dá para uma superfície livre, ela não dá para a luz. Ela se desemboca dentro de um vaso sanguíneo, tá? Que seria a minha glândula endócrina. Esse tipo de tecido epitelial que desemboca dentro de um vaso sanguíneo leva o nome de tecido epitelioides, certo? Então, os tecidos epitelioides é aquele tecido epitelial que não tem uma superfície livre na parte apical da minha célula, ou seja, na parte de cima, tá? Ele vai dar para dentro de um vaso, tá bem? Leva o nome de tecido epitelioide. E por último, descansa sobre a membrana basal, tá? O que significa isso? Lembra que eu falei? A primeira parte é o meu tecido epitelial, abaixo dele eu tenho o conjuntivo, no meio eu tenho uma camadinha, tá? É uma camada que não é formada por células, ela é formada por proteínas e polissacarídeos, parece uma linha, um fio quando a gente visualizar. E esse fiozinho, né, essa camada, separa o meu tecido epitelial do meu tecido conjuntivo, tá? E ela leva o nome de membrana basal. Por isso que o lado do piso, da parte de baixo da minha célula, é chamada de basal, tá bom? Porque ela está voltada para a minha membrana basal, que é essa camada que eu acabei de falar, que ela é acelular. Então, o meu tecido epitelial, ele está apoiado nessa minha membrana basal. Então, eu tenho o tecido epitelial, a membrana basal e abaixo dele o meu tecido conjuntivo. Calma que a gente vai visualizar isso, tá? É só para vocês se familiarizarem. Gente, essas características são muito importantes saber, tá? Tem que estar guardado. E se vocês entenderem, vocês vão ver que é algo que não precisa ser decorado, tá bem? Então, essas são as características que mais importantes do meu tecido epitelial, tá? Que a gente, sabendo bem sobre ela, já me leva a raciocinar que é do meu tecido epitelial, certo? Bom, vamos continuar aqui. Vamos lá. Aqui eu coloquei para vocês, já para vocês também se familiarizarem, que é o seguinte: de acordo com a localização, tá, que o meu tecido epitelial está, que ele se encontra, ele acaba levando outros nomes, tá? Então, só para vocês já irem entendendo. Por exemplo, o tecido epitelial que forma os meus vasos sanguíneos e os linfáticos. Em vez de ele levar o nome de tecido epitelial, ele leva o nome de endotélio, tá? Mas é a mesma coisa que tecido epitelial. Eu só trouxe já para vocês pensarem, nossa, endotélio, não aprendi, não sei o que é. Não, você já sabe, tá? O endotélio é um tecido epitelial dos meus vasos sanguíneos e dos meus vasos linfáticos, certo? Por exemplo, endocárdio, provavelmente você já ouviu falar. O endocárdio, ele vai ser o meu tecido epitelial que vai revestir tanto os ventrículos como o átrio do meu coração. Por ele estar naquela região, ele leva o nome de endocárdio, tá bem? Mas ele é um tecido epitelial. Mesotélio, por exemplo, que ele vai revestir parede, vai cobrir conteúdo fechado, por exemplo, como a cavidade abdominal, pleura, ele leva o nome de mesotélio, tá? E por último, o tecido glandular, que são as glândulas, também é um tecido epitelial, só que glandular.
Então, só para lembrar que ele muda um pouquinho de nome dependendo da região que ele está. Porém, ele continua sendo tecido epitelial, que a gente está falando aqui desde o início, tá? Então, só para vocês já irem entendendo. Bom, vamos entrar agora nas funções. Gente, tudo que eu fui falando até agora, né? Se a gente está entendendo, logo, essa parte das funções ela não precisa ser decorada, tá? Você já consegue me falar qual é a função desse órgão, né? Eu falei que ele reveste, que ele protege, que ele forma uma barreira contra o quê? Então vamos lá. Ele forma uma barreira e uma proteção, por exemplo, contra dano mecânico. Já falei. Ele não é um tecido que ele é bem unido às células, que precisa de um dano muito forte para conseguir separar eles. Então tá aqui, ó. Então, que dano mecânico? Por exemplo, impactos, tá? Algum tipo de esforço, até mesmo objetos cortantes, perfuro-cortantes. Ele faz essa proteção para não conseguir atingir a parte mais interna do meu determinado órgão, tá? Então, ele protege e cria uma barreira contra dano mecânico. Olha aqui, ó, contra micro-organismo, obviamente, né? Se as células são tão unidas, não é qualquer coisa que passa por ele, olha aqui, vírus, bactérias, fungos, tá? Acaba sendo difícil de passar pelo tecido epitelial. O próximo aqui, ó, ele consegue fazer o controle da perda de água, por exemplo, o controle da osmose, tá? Então, ele seleciona bem o tanto que vai sair, o tanto que vai entrar de água. Gente, transporte, tá? O que seria isso? Ele consegue transportar, dependendo da região, partículas, por exemplo, areia, alguns tipos de poeira, materiais. Um exemplo seria aí a tosse, vamos dizer assim, né? Quando alguma coisa fez você, ao respirar, fez você se engasgar, que veio com alguma poeira junto, você já tem um reflexo da tosse, tá? E quem faz esse reflexo acaba sendo os cílios do meu tecido epitelial que vai bater essa poeira para fora, que vocês vão aprender isso mais para frente. Mas ele age como um transporte dessa poeira, dessa substância que acabou entrando aí junto com o ar, tá? Absorção ou secreção. Absorção, eu estou falando do meu tecido digestivo, por exemplo, né? Tanto da parte gástrica como da parte intestinal. Ele não absorve nutrientes, que é a função aí do nosso sistema digestivo. Tá? Então, ele atua como a parte de absorção. Secreção, como eu já falei, que entra novamente a parte das glândulas, que a gente vai estudar numa próxima aula, né, onde ele vai estar secretando substâncias com as glândulas endócrinas e exócrinas. E, por último, ele tem uma função receptora, que eu também já falei. Receptora do quê? Receptoras sensoriais, né, onde eu vejo meu tato, onde eu sinto, né, o meu tato, paladar, visão, audição, tá? Então, essas são as principais funções do meu tecido epitelial, que não precisa ser decorado, somente entender que tipo de barreira e proteção que ele atua, tá certo? Bom, gente, e finalmente vamos entrar aí, eu acho que na parte mais cobrada, né, e na parte que entra a parte prática, né, de visualização de imagens e de microscópio, tá? Que é a classificação do meu tecido epitelial. Bom, vamos com calma novamente para a gente entender bem, para você sair dessa aula craque em conseguir classificar o tecido epitelial, tá? Vamos lá? Ó, gente, classificação. Quando eu falo em classificação do tecido epitelial, eu vou estar falando sobre o formato da minha célula e quantas camadas ela tem, tá? Então, elas se classificam em camadas de célula e formato de células. Vamos falar primeiro das camadas de célula. Então, tá aqui. Camadas. Ela pode levar o nome de simples e de estratificado, tá? Quando que ela leva o nome de simples? Gente, ó, vou circular de verde aqui. Aqui tá o meu tecido epitelial, tá vendo? Aqui já, essa parte bem rosinha que eu tô mostrando com o mouse aí, ó, já é outro tipo de tecido. Vamos focar aqui, ó, onde tá o meu círculo verde. Vocês estão vendo que eu tenho apenas uma camada de célula, ó, aqui tá o núcleo, um núcleo só, e ó, uma célulazinha, ó, uma camada de célula. Camada é um conjunto das células, né? Então, eu tenho uma camada de célula só. Quando eu tenho uma camada de célula só,
ela leva o nome de simples, tá? Gente, eu sempre tenho que olhar a primeira camada, tá? Eu bati o olho, eu tô vendo um núcleozinho só, com uma camadinha só, ela leva o nome de simples, tecido epitelial simples. Vou circular de verde aqui. Olha quantas camadas. Vocês lembram lá no início que eu falei que ela tem única ou várias camadas, né, como características? Olha quantas camadas tem aqui, ó. Se eu for contar, deve ter mais ou menos umas 8 camadas, 7 camadas de células, tá? Quando eu conto várias, 2 ou mais camadas, ele leva o nome de estratificado. Então, quando eu tenho uma única camada, ele chama simples. Quando eu vejo que eu tenho mais de duas, né, de 2 ou mais, por exemplo, daqui, ó, quantas tem? Ele leva o nome de estratificado, tá? Então, a primeira classificação de camadas, eu tenho a simples e a estratificada. Simples, uma única camada de célula. Estratificado, 2 ou mais. Olha quantas tem aqui. Certo? Vamos lá. Agora vamos um pouquinho, opa, acho que eu pulei aqui. Vamos um pouquinho falar sobre o formato. Quando eu falo em formato, gente, pelo menos, além de olhar a célula toda em si, eu gosto muito de olhar o núcleo, tá? O núcleo me ajuda a determinar muito que formato tem aquela célula, tá? O primeiro formato, ele leva o nome de pavimentoso ou plano, tá? Significa a mesma coisa. O que seria uma célula pavimentosa ou plana? Gente, uma célula achatadinha, né? Uma célula que como se alguém tivesse pego ela e apertado ela. Qual é a característica que ela tem? Normalmente a largura dela é maior que a altura, tá? Então a altura vai estar bem apertadinha e a largura bem alargada, tá? Então por isso que ela se torna uma célula plana. Logo, se eu tenho uma bolinha aqui no meio, que no caso seria o núcleo, e eu aperto ele, como que meu núcleo vai estar? Meu núcleo vai estar achatadinho, vai estar apertadinho, eu quase não vejo ele. Então olha aqui, ó, eu coloquei essa imagem para vocês. Vejam bem, aqui é outro tipo de tecido. Olha a diferença dessa camada de tecido para essa aqui, ó. Vem que não são tecidos iguais, tá? Se eu olhar aqui, ó, eu tô indo com a setinha aqui para vocês verem, essa camada de célula, ela é uma única. Tem mais alguma igual ela aqui para baixo? Segue uma sequência? Não. Então, ela é uma única camada de célula. Ela leva o nome de simples. Lembra que eu falei? Quando eu tenho uma camada só, uma única camada, ela é chamada de simples. Se tivesse 2 igual ela já leva o nome de estratificado. Se ela tivesse 3, estratificado. Mas ela tem uma só, olha só. Aqui, ó, seguindo com o mousezinho, ó. Estão bem juntinhas. Então, ela é chamada de simples. Mas o formato da minha célula, ó, tá bem apertadinho. Olha como meus núcleos estão espremidinhos, ó. Parece até que eles estouraram dentro da célula, né? Pintou ela toda, ó. Estão bem achatadinhos. Então, eles levam o nome de plano ou pavimentoso, tá? Então, seria um tecido epitelial simples, plano ou pavimentoso, tá? Tecido epitelial simples, pavimentoso, certo? O meu núcleo é achatadinho, tá? Então, essa é a primeira classificação em relação ao formato da célula. Vamos pro próximo? Olha lá, gente. O próximo nome leva o nome de cuboide, tá? Cuboide. Olha a diferença. Olhem o núcleo aqui, ó. Tá vendo essas bolinhas? Olha como eles são bem redondinhos, diferente do passado, né? A foto passada que a gente viu, ele estava bem espremidinho, bem apertado. E dessa vez ele está bem redondo, tá? Então, o núcleo bem redondo. E olha a minha célula aqui, ó. Segue com o mousezinho, ó. Você vê que ela forma quase um quadrado? Olha só. Segue esse rosinho em volta do núcleo. Ela forma quase um quadradinho, tá? Normalmente, as laterais, a parte superior e a base, elas têm os lados iguais. E aí ela leva o nome de cuboide, tá? Eu acho mais fácil sempre analisar o núcleo. O formato do meu núcleo logo me diz se minha célula é cuboide, por exemplo, tá? Ou se é plana, que vocês já acabaram de aprender, tá? Núcleo bem redondinho, cuboide, certo?
Olha só, conseguiram ver? Então, próximo formato que a gente viu, células cuboides, certo? Vamos pro próximo? Olha aqui o próximo, gente. O próximo ele leva o nome de colunar ou cilíndrico, tá? Por quê? Olha só, olha a distância que tá o meu núcleo para o tamanho da minha célula toda. Não parece uma coluna, um prédiozinho? Algo comprido? Normalmente, a célula colunar e cilíndrica, ela tem a altura maior que a largura, tá? Então, ela é bem esticada e a largura bem menor. Logo, se eu tenho uma bolinha aqui no meu meio e eu aperto as laterais e estendo a altura, ela fica no formato de ovinho, tá? Ela fica no formato ovalado. Se você olhar, olha bem aqui esse núcleo, ó. Olha como ele tem o formato de um ovo. Olha só, olha como ele tá ovalado. Ele não é redondinho, igual o cuboide. E ele não é achatadinho, igual o plano. Não, ele tem um formato ovalado. Tá vendo? E a célula é bem comprida. Olha só como ela é para cima. Então, ela leva o nome de tecido epitelial colunar ou cilíndrico, tá? Agora eu te pergunto aqui, ó, já vamos observar que a gente já aprendeu. Esse tecido aqui embaixo não é igual a esse aqui, tá bom? Então, o epitelial tá aqui, ó. Ele tá sempre para a luz. Sempre na superfície livre, onde eu tô apontando com o mouse. Essa é a minha superfície apical, minha superfície livre, que dá para a luz. Tá vendo? Não tem nada em cima dele. Então, ele se encontra aqui, o tecido epitelial. Quantas camadas ele tem, você que já aprendeu? Ele tem uma. Tem mais camadas igual essa aqui que eu tô mostrando? Não. Ó, esse tecido não tem nada a ver com o meu tecido de cima. Ele só tem uma camada. Então, ele leva o nome de tecido epitelial simples. E qual o formato do meu núcleo? Ovalado. Então, ela é cilíndrica ou colunar. Tecido epitelial simples, colunar. Certo? Então, vamos lá, gente. Só para recordar, quando eu classifico ele por camada, única ou várias, única, simples, duas ou mais, estratificado. E de acordo com o formato da minha célula e do meu núcleo, eu classifico em plano, pavimentoso no caso, cuboide e colunar. Essa é a classificação do meu epitélio. Vamos treinar mais um pouco? Olha só. Eu trouxe aqui o epitélio simples plano, tá? Agora a gente já consegue classificar tanto pela camada quanto pelo formato. Olha só. Por que ele é simples? Ó, uma camada de célula. Só tem uma. Então ele leva o nome de simples. Por que ele é plano? Olha como o núcleo tá achatadinho, ó. Conseguiram ver o núcleo apertadinho? E ó como a célula é abaixadinha e alargada. Olha o tamanho da largura da minha célula para a altura dela. Então ela é plana, tá? Então ele leva o nome de epitélio simples plano. As células são planas, achatadas. Normalmente o núcleo é esférico, tudo bem, ele sempre vai ser, no caso, redondo, né? Porém ele está apertadinho. E normalmente ele é central, tá? Ele vai ficar sempre no centro da minha célula. Gente, quando eu olhar na lâmina, é assim que eu vou estar observando o meu tecido epitelial, tá? Eu sempre vou procurar a luz, olha a luz aqui, ó. Aí eu já sei que ele vem, vai chegar o epitélio. E olho a primeira camada. A primeira camada, depois que começou a luz, olhei a luz, a primeira que eu já enxergo é a que eu determino que tipo de epitélio que ele é. Vocês vão entender mais pra frente, tá? Então eu procuro a luz, ó a luz aqui. A primeira camada, eu já classifico que epitélio ele é, certo? Vamos lá ver mais um? Olha só, olha que legal esse aqui, ó. Epitélio simples cuboide. Primeiro eu vou olhar quantas camadas tem. Olha só, aqui é outro tecido, essa parte rosa aqui. Quantas camadas tem igual essa aqui que eu tô passando o mouse, ó? Só uma? Então ela é simples. Como que tá o meu núcleo? Redondinho. E minha célula? Praticamente um formato quadrado. Consegue ver? Olha lá, quadradinha. Quando ela é quadrada com o núcleo redondo, leva o nome de cuboide. Então, eu tenho uma única camada com o núcleo redondo, epitélio simples cuboide. Olha só, células quadradas, núcleo esférico e central. Certo?
Olha o próximo aqui, ó. Olha só como dá para visualizar bem também esse aqui. Ah, gente, nunca esqueci um detalhe importante que eu ia acabar pulando aqui para falar. Normalmente, tá? Todos os professores exigem nome e sobrenome, tá? O que é isso? Quando a gente for olhar lá no microscópio e escrever o que tá vendo, eu não posso apenas colocar tecido epitelial, tá? Não me diz o que tipo ele é. Não me diz nada se eu colocar só tecido epitelial. Nem tecido epitelial simples. Eu não consigo passar a informação de que tipo de célula ela é. Então, ela tem que ter nome e sobrenome. Então, sempre tem que escrever tecido epitelial simples, cuboide, tecido epitelial simples, plano, tá? Tem que escrever o nome completo, senão vai acabar dando errado, tá? Então, vamos olhar aqui de novo. Quantas camadas de células eu tenho igual essa aqui que eu estou passando o mouse? Uma única camada. Então, ela leva o nome de simples. Como que tá os meus núcleos e a minha célula? Olha só que núcleo parecendo um ovinho. Quando eu penso em núcleo oval, eu já sei que ele é cilíndrico. O colunar. Olha o tamanho da minha célula. Não parece um prédio? Comprido. Então, ele leva o nome, ele só tem uma camada, epitélio simples colunar. Olha lá, células colunar, altas, núcleo oval. E normalmente ele fica aqui embaixo, ó, na base. Vocês nunca vão encontrar ele aqui em cima, tá? Vamos um pouquinho para o estratificado, só para a gente entender? Olha só, lembra que eu falei para vocês? Olhem a luz. Gente, ó, a luz está aqui, ó, onde eu estou passando o mouse, essa parte branca. Seguida dela, ó, vou seguindo, encontrei meu epitélio, a primeira camada. A primeira camada que determina que tipo de epitélio eu estou falando. Porque depois ele vai acabar entrando aí numa certa confusão de formato, né? Nem todas as camadas vão ficar com o mesmo formato perfeito do início, tá? Então, por isso que a minha primeira camada é a que melhor eu visualizo e defino que tipo de epitélio eu estou vendo, tá? Se vocês olharem essa camada, essa célula daqui comparada com a primeira, olha como é ruim para saber o formato, tá? Ela vai acabar alterando para ir se adaptando ao órgão. Então, é muito melhor eu olhar a primeira. Quando eu bati o olho na primeira, eu já consigo definir que é. Eu nem preciso ver o restante, tá? Então, olha só, olhei minha primeira camada, porém, quantas são aqui, ó? Um monte. Tem uma só? São várias. Então, já leva o nome de estratificado. O núcleo é redondinho e quadrado, olha só. E ela tá mais pro centro. Então, ela é cuboide. Então, epitélio estratificado cuboide. Porque ela tem várias camadas, tá? Olha como ele é grosso. Bom, dentre esses todos que eu falei, existem dois, tá? Que vamos dizer que eles são um pouco especiais, esses epitélios. O primeiro que eu vou falar seria o epitélio que leva o nome de pseudo-estratificado. Pseudo geralmente é uma coisa que parece, mas não é, tá? Epitélio pseudo-estratificado. Quando que ele leva esse nome? Tá? Vocês vão ver que esse epitélio ele é diferenciado pelo fato do quê? Olha só, vamos prender a primeira coisa. É a primeira frase mais importante do epitélio pseudoestratificado. Todas as células descansam sobre a membrana basal, mas nem todas chegam na superfície, tá? O que é isso? Vamos lá. Gente, a minha luz está aqui, ó. Aqui onde está meus cílios, tá vendo? Aqui é minha luz. Aqui embaixo, olha só, essa camadinha preta aqui, ó, esse risquinho, é a minha membrana basal. Aqui tá o contrário. E aqui é onde teria o meu tecido conjuntivo, tá? Então, eu tenho aqui, ó, a minha membrana basal, aqui estaria o meu tecido conjuntivo, e pra cá é minha luz, tá? Vamos ler de novo. Todas as células descansam sobre a membrana basal. Ó a minha membrana basal aqui. Todas as células, acompanhem com o mouse, está apoiada sobre ela? Estão apoiadas sobre ela? Olha só. Sim. Tá vendo que todas as células terminam na minha membrana basal? Olha aqui, ó. Todas elas terminam na minha membrana basal. Porém, nem todas chegam na superfície. O que é isso? Vamos vir aqui para a primeira célula aqui, ó. Ó, ela descansa na minha membrana basal, só que a parte superior dela chega aqui na minha luz? Não, ela fecha na célula seguinte. Porém, essa outra célula do lado,
ela vem para minha luz e descansa na minha membrana basal. Essa aqui também vem até a luz, olha ela vindo até aqui em cima, ó. Tá vendo o desenho dela? E descansa sobre a membrana basal. A seguinte descansa sobre a membrana basal, mas ela não vem até a luz, onde ela se encerra, tá? Então, o pseudoestratificado é quando você encontrar células com essa característica, que todas vão descansar na membrana basal, mas não são todas que vão chegar até a luz, tá? Normalmente, essas células, a parte apical, que é a parte que está para a luz, que é a parte de cima do teto, vão ser alargadas, ó, vão ser maiores. E a parte que vem para a membrana basal, ela é bem fininha, tá vendo? Ó, ela se afina. Então, ela tem essas características. Esse epitélio pseudoestratificado é muito encontrado no sistema respiratório. Vocês vão ouvir falar bastante. Então, por isso que já é bom entender e já se familiarizar com esse tipo de lâmina, tá? Com esse tipo de imagem, certo? Vamos pro próximo. Gente, o próximo é chamado de epitélio de transição, tá? O que seria um epitélio de transição? Ele, por exemplo, eu prefiro dar um exemplo direto falando sobre o órgão, sobre a bexiga, tá? A bexiga é um órgão que quando ela tá vazio, o formato das células vão ser Quando ela estiver cheia, imagina só, eu tô com uma bexiguinha aqui. Você pode ver que a bexiga em si mesmo, quando a gente enche um pouquinho uma bexiga, suponha que ela seja vermelha, e ela tá um pouquinho só enchida, esse vermelho ele fica mais forte. Quando eu encho muito mais ela, aquele vermelho vai ficando mais claro, tá? Ocorre uma transição do vermelho. De um vermelho escuro, como ela tem que acabar se esticando, ela fica um vermelho mais claro. Assim é o epitélio de transição. Eu vou começar com um tipo de formato, por exemplo, a bexiga, quando ela está vazia, o epitélio vai ter um tipo de formato. Quando ela se estender para ela conseguir ficar cheia, ele faz outro formato de célula, tá? E consegue ver isso muito bem no microscópio, quando você pega uma lâmina de uma bexiga cheia para uma bexiga vazia, tá? Então, o epitélio de transição é que ele consegue se adaptar à variação que o órgão vai sofrer. Por exemplo, do cheio para o vazio, certo? Então, um exemplo grande é a bexiga, tá? Normalmente ele vai ter o formato de célula cuboide ou colunar, certo? Então, um núcleo redondinho ou ovalado. E aí, quando ela se enche, ela leva o nome, por exemplo, de formato de paraquedas. Paraquedas não se abre assim, né? Como que é o formatinho do paraquedas não é aberto, é assim mesmo que fica o formato da célula da bexiga. Ela fica parecendo bem mais aberta e bem mais alargada, tá? Então, o epitélio de transição é um epitélio que ele vai se adaptar à variação que meu órgão vai sofrer, porque ele tem aquela certa especialidade. Então, ele já é feito para aquele tipo de variação. E aí, meu epitélio já é preparado para sofrer essa alteração e depois voltar para o seu formato normal. Tá bem? Gente, eu coloquei essa tabela aqui, onde reúne tudo que eu falei até agora. É até bom, se vocês quiserem tirar foto, guardar no celular, para ir tá sempre estudando, sempre lendo, né? Eu sempre falo que a histologia ela é uma prática diária, tá? É algo que vocês sempre têm que estar praticando, sempre tem que treinar os olhos para poder encontrar, para poder guardar e poder ver, certo? Então essa tabela aqui eu gosto bastante, tá? Então ela tá como classificação que a gente viu até agora, simples, significa uma única camada, e como vai estar o formato da minha célula, pavimentoso, cuboide, colunar, e já me mostra onde eu encontro esse tipo de epitélio, tá? Então, por exemplo, o simples pavimentoso é comum eu encontrar no endotélio. Lembra que o endotélio eu falei que é o tecido epitelial que forma os meus vasos sanguíneos? Olha só, é comum ter um tecido pavimentoso, simples pavimentoso. Ó, em cavidades corporais, cápsula de Bowman no rim, nos espaços respiratórios do pulmão, tá? Então, essa tabela lá me diz bem a classificação, que lugar do corpo eu já encontro e qual é a função que esse tipo de epitélio atua nesses órgãos, tá? Já é muito bom para vocês irem conhecendo e sabendo onde que vocês, na lâmina, por exemplo, se eu coloco para vocês na lâmina
a cápsula de Bowman do rim, né? E falo para vocês, ó, você tá vendo aí a cápsula de Bowman. Se você já guardou que ela é formada por um tecido epitelial simples pavimentoso, é uma coisa que você nem precisa encontrar na lâmina, tá? Você na sua cabeça mesmo já vai lembrar, a cápsula de Bowman, ela tem como tecido epitelial simples pavimentoso. Mesmo que a lâmina não esteja em perfeito estado para você conseguir visualizar aquilo, como você já aprendeu, você não precisa ver. Só de você ter guardado, já vai dar para você responder, tá? E não muda, né? Qualquer lâmina que colocar ali, a resposta sempre será que o tecido epitelial, por exemplo, da cápsula de Bowman, vai ser o simples pavimentoso, tá? Então eu gosto bastante dessa tabela. Convido vocês a estarem lendo com calma cada item, tá? E já ir estudando e tentando guardar que tipo de epitélio eu encontro em cada órgão, tá? Aqui eu coloquei já quando tiver várias camadas, né? Ó, o pseudo estratificado aqui. O que é o pseudo mesmo? Todas as células descansam sobre a membrana basal, mas nem todas chegam na luz. Olha aqui, ó, estratificado, ou seja, vai ter mais que uma camada de célula. Olha quantas camadas de célula tem aqui, ó. Olha só, aqui já tem duas. Olha aqui, ó. Tá vendo? E o de transição, né? Que no caso eu falei da bexiga. E aqui do lado, os órgãos que eu vou encontrar em cada um com suas funções, tá? Bom, pessoal, espero que vocês tenham conseguido entender bem a aula de hoje, que tenha ficado claro, tá? Como eu disse, a histologia, ela é uma prática diária. É bom vocês sempre estarem pegando o atlas de histologia, abrindo as imagens e já tentando identificar que esse é um epitélio simples, esse é um epitélio estratificado. Aqui o meu núcleo tá redondo, é cuboide, tá achatadinho, é plano, tá? Então é uma coisa que sempre tem que estar visualizando. E quanto mais você visualiza, mais você treina seu olho, melhor você vai conseguindo enxergar e mais rápido vai conseguindo responder, tá? Não é difícil. Espero que tenham dado para vocês entenderem, que vocês tenham curtido. Se gostou, curte aí, por favor, no meu canal, tá? Se inscrevam nele, é Simplifique Histologia com Jennifer Lacava, no meu canal do YouTube. Me sigam no Instagram, que lá eu coloco mapa mental, coloco resumos, coloco perguntas e respostas, tá bem dinâmico, tá bem legal, coloco bastante informação bacana lá. O meu Instagram é @simplifiquehistologia, tá? E eu aguardo você pro próximo vídeo, e obrigado, até a próxima, um grande abraço.